Gente, a imagem tá boa. Só subir aqui um pouquinho, porque eu não quero que vocês fiquem olhando tanto pra baixo. Aqui, gente, vem pra frente, cadeira. Deixa eu ver. Perfeito. Nossa, a imagem tá muito boa. Graças a Deus. A única coisa que tá feia é a cara do pregador. Mas o que interessa é a palavra, né? O que interessa não é a cara. Vocês não estão aqui para ver um muso fitness. Apesar de, acordo com a minha esposa, eu ser um muso gospel da vida dela. O que eu acho que ela fala isso porque ela tá querendo alguma coisa. Mas vocês estão aqui pela palavra. Antes de pregar, antes de trazer para vocês a palavra de hoje, quero mandar um beijo para quem tá entrando aí, a Joyce, Clarice, doutora Jennifer, a Jennifer já é de casa, Ângelo, Lu Aguiar, Alessandra, presbítero Boixá, eita que agora o bagulho, não, pastor Boixá, nossa, o bagulho tá louco, hein? Gente do céu, beijo pra vocês. Ó, eu quero um abraço pra Uberlândia. A Uberlândia já é a minha segunda casa. Uberlândia eu já sou daí. Rodrigo e Corina vão me aguentar pra sempre. Eu quero cantar um louvor com vocês, gente. Eu amo cantar o evangelho. Então, antes de começar a palavra de hoje, eu quero cantar um louvor. E eu quero que vocês prestem atenção na letra desse louvor. Pablo, meu pizzaiolo preferido, um beijo pra você. Pra tua mulher, a Mari, a nossa maquiadora preferida. Ela não é a minha maquiadora preferida, porque se eu falar que ela é minha maquiadora preferida, minha irmã vai matar eu. A minha irmã é... Então, as duas são as preferidas, tá bom? O louvor, ele diz assim... É um louvor falando sobre Jesus. Ele está falando de Jesus assim... Tu és a fonte de vida, é o centro de todas as coisas... Em ti eu encontro guarita, contigo eu sou um vencedor. Tu és a plenitude, o Espírito que habita em mim. Em ti está toda virtude, a glória e a graça sem fim. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro, que eu tenho conhecido. Na vida dos meus irmãos, tu és Jesus, o eterno companheiro, filho do Deus vivo, Deus Emanuel. Eita, Jesus é bom demais. Gente, eu quero trazer hoje uma palavra para vocês profética. Hoje eu tô profeta, hoje o negócio tá muito doido. Vai ter o ensino, lógico, porque eu não admito uma pregação sem ensino da palavra, não faz sentido. Mas vai ter um fundinho profético para que hoje você aumente a sua fé. Eu não quero mais ver você sofrendo por falta de fé. Jean, fião amado, chega de sermos moleques e crianças infantilóides. Chega, já deu. Acabou o tempo. Coronavírus é o tempo para que você aprenda do Senhor do jeito que você nunca aprendeu. Deus está te dando uma chance. Você que pode ficar em casa, você que pode parar agora para assistir um ao vivo, é a chance que você tá tendo. Pastor Ronaldo, meu querido aí da Espanha, um beijo para você. Vamos lá, que eu quero falar com vocês hoje sobre aumento de fé. Primeiro de tudo, o que tem que ficar muito claro? Que raiva que o negócio cai todo dia. O que tem que ficar muito claro para você e para mim? Fé não é um sentimento. E fé não é um atributo humano. Você não vai aumentar a sua fé com esforço pessoal. Isso não existe, ok? Isso não existe. Você não faz força para ter fé. Não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, olha, você precisa ter fé. E a pessoa, é mesmo, eu preciso ter fé. Então a partir de hoje eu vou ter fé. E aí ela decidiu ter fé, ela vai ter fé. Isso é ridículo. Fé não é sentimento humano. Fé não é uma consequência de esforço pessoal, não. Fé, de acordo com Efésios, capítulo 2, verso 8, é um dom de Deus. Preste atenção nisso aí. A fé, ela é consequência de um coração preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais o seu coração é preenchido, quanto mais o seu coração está abundando na presença do Senhor, mais você vai ter fé. Eu gosto de comparar a fé como um perfume. O Espírito Santo, gente, preste atenção, isso que eu vou comparar agora é ridículo, mas é uma parábola para que você entenda. A fé em nós é como se nós pegássemos um sabonete
e o Espírito Santo é esse sabonete, porque o sabonete por si só, ele limpa e perfuma. O sabonete por si só faz isso. É uma característica dele. O perfume tá nele, a limpeza tá nele. Então quando você se lava no sangue de Jesus e se enche do Espírito Santo, é como se você estivesse passando esse sabonete em você. E ao mesmo tempo que você está se limpando, você naturalmente vai exalar esse perfume. Esse perfume no coração de quem crê é a fé. A fé é nada mais é do que consequência de um coração pleno na presença do Senhor. É dom de Deus. A fé não vai vir com esforço. Você não vai tentar agora eu não vou pensar você tá com uma ansiedade, eu não vou ficar ansioso e vai dar certo, não, vai dar certo, pronto, tenho fé. Não, gente, não funciona assim. Você precisa se lavar no sangue de Jesus, você precisa se encher do Espírito Santo, e quanto mais Espírito Santo está no teu coração, mais fé vai guardar as tuas emoções. Você entendeu essa? Isso, você não pode esquecer isso nunca. Fé não é um desejo da nossa parte, não é um esforço da nossa parte, é um dom de Deus. E tem um detalhe aqui: a fé ativa só é real quando baseada nas promessas dadas por Deus. Meu Deus do céu. Por que eu tô falando isso? Vou te dar um exemplo. Um exemplo que não é o assunto da pregação, mas eu vou dar um exemplo. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher do fluxo de sangue já fazia muitos anos sofrendo com sangramento e médico nenhum resolvia. Essa mulher, ela ouvindo falar que Jesus estava passando, ela corre atrás de Jesus e ela toca na orla do manto dele. E ela dizia para ela mesma: a hora que eu tocar nessa orla eu serei curada. E ela tocou na orla e foi curada. Agora a pergunta é: ela foi curada porque ela teve fé? Sim, com certeza. Jesus diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Mas a pergunta é: se ela tivesse falado assim, vou tocar no cabelo dele e serei curada, será que ela seria? Ou se ela tivesse falado assim, vou tocar na mão dele e serei curada, será que ela seria? Ah, eu vou tocar no sovaco de Jesus, eu vou ser curada, será que ela seria? Eu vou falar para vocês que eu creio que não. Sabe por quê? Porque a fé não é uma consequência de uma decisão que você tem com muita certeza. Tem pessoas que acham que é isso. Não, eu tenho muita certeza que vai dar certo, então eu tenho fé que vai dar certo. Não, vocês estão achando que fé é um esforço humano. Você está errando. Fé é uma consequência do Espírito Santo, e fé ativa é quando você está baseando a sua fé no que Jesus ensinou. Por que então que essa mulher foi curada? Porque existe uma profecia no capítulo 4 de Malaquias, no verso 2, depois você lê na sua casa. Malaquias não está só resumido a 3:10 não. Malaquias é um texto maravilhoso. É que quando fala de Malaquias, normalmente as pessoas pensam: vai falar de dízimo. Não, Malaquias é um livro incrível. No capítulo 4, no verso 2, ele diz assim, que o Messias, quando ele fosse revelado, ali ele é chamado de o sol da justiça. Quando nascesse o sol da justiça, ele traria cura nas suas orlas. É uma profecia. Você vai olhar algumas outras traduções. Beijo, tio. Algumas outras traduções vão trazer que ele trará salvação nas suas asas. Mas a palavra Rafai Kanaf, que ele está usando ali, pode ser traduzido perfeitamente como cura e orlas. Então ali, Malaquias, ele está dando, Deus através de Malaquias, uma dupla profecia. O Messias traria salvação nas suas asas, no sentido que ele salvaria aqueles que estão debaixo do cuidado dele, e ao mesmo tempo ele traria cura nas suas orlas. Então aquela mulher, ela foi curada. Oi, mãe. Ela foi curada por quê? Porque ela tocou na orla de Jesus, porque a Escritura havia prometido, capítulo 4 de Malaquias, que aqueles que tocassem na orla do Messias seriam curados. Então veja bem, a fé dela não era baseada no que ela achava. Ela não tinha uma fé assim: eu vou ter fé e vai dar certo. Não, ela falou assim: a palavra do Senhor diz isso, e eu vou descansar que o que a palavra do Senhor disse é verdade. E quando ela descansou na promessa do Senhor, ela colheu o benefício, ela colheu a consequência. Então a fé, gente, ela é um dom dado por Deus, e ela acontece na nossa vida, ela é exercida na nossa vida. Nós colhemos da fé quando nós baseamos a nossa fé na palavra que Deus já prometeu.
Eu não posso chegar pra vocês aqui, Gino e Bruna, que bom que vocês estão aí. Vocês são o casal mais bonito gospel que eu conheço, pelo amor de Deus. Você não vai colher o que você acha que você deve colher. Eu não posso chegar pra vocês e falar assim, olha, sei lá, vou dar um exemplo deixa eu pegar essa primeira aí, a Ana Carol GR, que entrou agora. Se eu chegar pra Ana e falar assim, Ana, eu quero muito que aconteça isso com a sua vida, eu quero muito que aconteça isso com a sua vida. O fato de eu querer que aconteça, eu quero que aconteça, não quer dizer que vai acontecer só porque eu quero. Precisa ter uma promessa de Deus para que eu possa basear minha fé em cima da promessa. Um exemplo, imagina, nossa gente, que besteira, quando eu tava antes de casar, né? Chegavam algumas moças pra mim e falavam assim, Deus disse que você é o varão da minha vida. Gente, mentira, não era. Eu sou o varão da Elinéia. Eu não era o varão da vida dela. Então o fato dela falar assim, você é o meu varão e eu vou orar com fé pra Deus me dar porque eu estou orando com fé, não vai conseguir. Porque se a fé não for baseada na vontade de Deus e numa promessa que ele já fez, essa fé não tem fundamento. É isso que vocês precisam entender. A fé, ela é dom de Deus e é necessário um fundamento em algo que ele prometeu. Não adianta você orar para Deus te dar uma coisa que ele não agrada. Exemplo, eu já vi gente orando para que um casamento fosse desfeito para que a pessoa casasse com a mulher ou com o marido na história do casamento. Deus nunca vai destruir uma família para construir outra. Isso não existe. Isso não existe. Vocês estão de palhaçada. Então não adianta ter fé. Eu vou ter fé que esse casamento vai ser desfeito. Não! Você tá tendo não é fé. Você tá tendo desejos impuros. Você tá fazendo quase com uma magia negra na sua cabeça. Fé é dom de Deus. E a fé ativa é a vontade de Deus baseada no que ele já prometeu. Isso é fé. Então, o que é interessante é o seguinte. Quando você vai ler as escrituras, se você vê lá algum texto, alguma promessa, por exemplo, Salmos. Pegar o Salmo 34 que eu amo. O Salmo 34 diz assim, até os filhos dos leões têm fome, mas aqueles que confiam no Senhor não passarão necessidades. Está escrito. Se eu leio aquilo e eu sei que Deus disse aquilo, eu posso tomar posse através da fé daquela palavra para minha vida. Então eu posso orar dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor disse que até os filhos dos leões passam fome. Por que Deus disse os filhos dos leões? Porque o leão é um animal poderoso, é uma figura de que até o mais poderoso dos animais pode acontecer que os filhinhos dele fiquem sem comida. Se o leão acordar e não conseguir caçar a zebra, a impala, enfim, o ádax ou qualquer outro animal lá, ele vai passar fome. Agora Deus fala, até o leão e os leõezinhos passam fome, mas os meus filhos eu cuido. Essa promessa foi dada. Se essa promessa foi dada, eu posso pegar essa promessa e falar, Senhor, de acordo com o Salmo 34, ou por exemplo Salmo 37, o Senhor que disse que o justo não vai mendigar pão. O Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias. O Senhor prometeu que enxugaria as minhas lágrimas. O Senhor prometeu. João 14, por exemplo, o Senhor prometeu que enviaria o Consolador. Gente, isso é promessa. Se isso é promessa, eu posso pegar a promessa do Senhor e falar, Senhor, eu creio nisso de todo o meu coração, porque o Senhor falou. Não é um profeta dizendo segundo o próprio coração, não é alguém dizendo segundo a própria carne, não é alguém dizendo porque é o que o coração dela deseja. Não, a fé não é isso, é isso que eu quero que vocês entendam. Fé não é uma palavra mágica, você não vai falar que tem fé e Deus vai ser obrigado a fazer. Não, Deus não é obrigado a fazer nada, mas o que ele prometeu, ele vai cumprir. E quando você quer saber o que Deus prometeu, vá nas escrituras. As escrituras são um conjunto de promessas para sua vida. Se você é filho, se você nasceu de novo, se você anda em obediência e se você crê no que o Senhor disse, meu querido, não tem coronavírus que encha o nosso saco. O coronavírus que vá pro quinto dos infernos com as mortes dele. Eu vou descansar naquilo que a palavra de Deus me diz. Agora, se o Senhor quiser me levar de corona, ele que leve. Eu vou de carona nas asas dos anjos para a presença dele.
Ele quer me levar de corona, me leva de carona para sua presença, não tem problema nenhum. Mas naquilo que que eu puder tomar posse por fé, eu vou tomar posse por fé. E é esse descanso que traz a paz que você tanto sonha. É esse descanso que te falta. O problema é que muitas pessoas se apegam naquilo que não é palavra de Deus. E quando você se apega no que não é palavra de Deus, Deus não tem compromisso nenhum em te trazer paz. Porque paz é consequência de depositar no teu coração e na tua mente as promessas do Senhor. Eu vou falar essa frase pro resto da minha vida. Por que o Senhor, ele promete uma coisa na palavra? Porque Deus, ele não precisa falar. Se ele vai fazer, é certeza que ele vai fazer. Então por que ele avisa que ele vai fazer? Por que ele fala pra gente? Por que ele fala que tá conosco? Por que ele fala que nos ama? Por que ele fala que nos perdoa? Por que ele fala que nos sustenta? Por quê? Se ele vai fazer, por quê? Sabe por quê? Para que quando faltar esperança, para quando te faltar ânimo, você vai olhar essas promessas e essas promessas vão trazer esperança pro seu coração. Então quando eu tô triste, quando eu tô mal, eu falo, Senhor, tô me sentindo angustiado. Um dos textos base da minha vida, Isaías 41:10, é um texto base. Outro texto base na minha vida, Mateus 28:20. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca mais a gente tá sozinho. Isso traz a paz. Isso aumenta a fé. Eu vou te explicar o que você faz. Você acorda, aí você chega na sua casa, aí você liga a televisão. Aí tá lá, a Rede Bosta, Rede Globo. Detesto a Rede Globo, eu tenho horror da Globo. Eu tenho pavor da Globo. Gente, vocês não entendem o sentimento ruim que eu tenho pela Globo. Eu oro pra Deus me perdoar do tanto que eu odeio a Globo. Isso que a Globo nem é uma pessoa, mas enfim. Aí você liga lá naquela porcaria daquele canal. Aí você fica lá acumulando aquelas notícias malditas que eles dão. Pá, pá, pá. Aí aquilo vem na sua cabeça. Pá, pá, pá. Aí você entra no Facebook. Aí tá lá, briga de esquerda, briga da direita. Aí tá lá o gado Bolsonaro. Aí tá lá o jumento do Lula. Aí tá lá, e briga Bolsonaro, e briga o Lula. E você no meio, e você lá, e a sua cabeça, pá, pá, pá. Aí você chega e abre outro jornal. Aí o jornal lá, tá morrendo, e não sei quem morreu, e não sei quem tá na cova, e não sei quem tá lá na sepultura. E aquilo lá, pá, 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 pá. Aí o que acontece com a sua mente? Sangra, chora. Aí você abre lá aquele canal do Datena. Aí morreu não sei quem esfaqueado, morreu não sei quem que o cavalo pisoteou, depois o pitbull comeu a cabeça, aí um meteoro caiu com um velociraptor. É só notícias absurdas. E sangra, e morte, pá. E você lá, pá, pá. Minha pergunta: quem que consegue ter paz com uma mente dessa? Que jeito que você quer não ficar ansioso? Que jeito que você quer não ficar temeroso? Que jeito que você quer não ficar surtado só ouvindo coisas surtadas? Você só ouve surteiras, surtadices. Você só ouve surtadices. E não quer ficar surtado? Uma das regras da Jesus Cristo, nutricionista, uma das regras da nutrição é que você é o que você come. Aquilo que você se alimenta, você vai ser daquilo que você se alimenta, no sentido de que se você se alimentar só de fast food, você vai ser gordo. Infelizmente. Se você se alimentar saudavelmente, você vai ser saudável. Quando Jesus diz, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, óbvio que Jesus não está falando de canibalismo. Óbvio que não está falando de antropofagia. Jesus não é ridículo. Meu Deus, que ideia tola. O que Jesus está falando é o seguinte: aquele que se alimenta na mente das minhas palavras, esse tem vida eterna e tem paz. Tudo isso tenho dito a ti. João 16:33. Todas essas coisas eu tenho dito a vocês, para que em mim vocês tenham paz e a vossa paz seja completa. No mundo vocês terão aflições, mas tenha de bom ânimo, eu estou com vocês. Olha isso! Vem lá o Rede Globo pá, na minha mente. E eu fico, meu Deus, a crise, meu Deus, vai morrer. Meu Deus, meu pai, meu Deus, meu emprego. Aí você fala, não, isso tá me matando. Isso tá tirando a minha paz, eu preciso da palavra, eu preciso ouvir a voz do meu Senhor. Aí você vai lá e pega a palavra de Deus, se enche das promessas, a fé. Aí ó, respira, descansa, aumenta a fé, aumenta o ânimo e a ansiedade vai embora. Misericórdia, que delícia. Eu quero ler com vocês. Isso tudo foi a introdução, a palavra começa agora. Eu vou ler para vocês
rapidamente, João capítulo 4, para eu mostrar para vocês o que é um exemplo de tomar posse por fé. Como que você descansa na fé. Eu vou mostrar para vocês o que esse cara fez. E esse cara vai ficar de exemplo para vocês. Amados, não precisa pedir para deixar salvo. Não precisam pedir isso para mim. Todos os ao vivos eu subo pro YouTube. Podem ficar tranquilos, tá bom? Amo vocês. Ah, você é demais. Não, demais é Jesus. Nós somos tudo perturbado. Se tirar Jesus de mim, sobra um obeso perturbado. A única coisa que presta é o Espírito Santo na gente. Porque o resto, Deus tem misericórdia. Olha, João capítulo 4, no verso 46, diz assim: Jesus foi pela segunda vez para Caná da Galileia. Abre aí, se você tem a Bíblia aí, abre aí comigo, João 4,46, aproveita aí, vamos lá, João 4,46, porque eu já pedi 1000 vezes, vai assistir meus ao vivo, pega papel e pega caneta para você anotar os textos, para depois você ler e o Espírito falar contigo, não fique só nas minhas palavras. Você não é meu discípulo, você é discípulo de Jesus, tá? Não é para você absorver as minhas revelações, não. É para você ter a sua. E você só vai ter as suas revelações se você meditar nas escrituras. Então vamos lá. Eu digo isso, gente, porque hoje a maioria dos pastores quer que vocês sejam excelentes membros da denominação deles. Porque ele está interessado, a grande maioria está interessado no dízimo de vocês. Eu não estou interessado no dízimo de vocês. Eu estou interessado que você conheça as escrituras e você ande e caminhe de forma saudável nessa vida, feliz. Gente feliz não enche o saco. Pode prestar atenção, quem está bem com Jesus não enche o saco de ninguém, só traz solução, não traz problema. Gente cheia de Jesus não traz problema, só traz solução. É maravilhoso. Então se o mundo estiver cheio de Jesus, acabou o enchimento de saco do mundo. Meu Deus. João 4,46 diz assim: pela segunda vez, Jesus foi a Caná da Galileia. Caná é uma cidade, tá? Galileia é uma região, não confunda. Onde Jesus havia feito da água vinho, né? Ele transformou a água em vinho. E ali havia um nobre, outras traduções vão dizer um servo do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então vamos lá. Jesus estava em Caná, ok? Um pouco mais ao norte de Israel. Jesus estava nessa cidade e ele encontra um nobre, outras traduções dirão um servo do rei. E esse cara estava com o filho doente. A Bíblia não diz a idade do filho, né? Não importa, mas estava doente a criança. E ele estava em Cafarnaum. De Caná a Cafarnaum, preste atenção que aqui tem um mistério. De Caná a Cafarnaum, a gente tem mais ou menos 30 a 35 quilômetros, de acordo com o Manual Bíblico Halley. Não tem um cometa que chama Halley? Tem. Cometa Halley? Tem. É, né? Enfim. Tem a Harley Davidson. Não, mas daí é outro, não é Harley Davidson. Eu não sabia que eu não sei andar de moto, gente. Eu ando super bem de carro, sou um ótimo motorista, mas não sei nem ligar a moto. Não quero nem aprender, porque do jeito que eu gosto de correr, eu tenho certeza que eu vou sair empinando e fazendo... O que é coisa de gente acéfala. Se você empina a moto e sai estourando o motor, parabéns, você é um idiota. Você só perturba a sociedade. Mas enfim. Então de Caná a Cafarnaum, nós temos por volta de 35 quilômetros. Não é muito longe, tá? Não é longe 35 quilômetros. Levando em conta o quê? Esse cara era nobre. Esse cara, ele era servo do rei. Então ele, com certeza, isso não é uma conjectura, isso é uma certeza, esse cara tinha um cavalo. Esse cara tinha condição de ter cavalo. Ele tinha dinheiro para ter um cavalo. Ele estava em Caná e o filho doente em Cafarnaum. 35 mais ou menos quilômetros de distância. E ele provavelmente tinha um cavalo. Um cavalo, eu estava pesquisando aqui, quando ele anda devagar, ele anda por volta de 6 km, 7 km por hora. Um cavalo a galope, ele chega até a 50 km por hora. Então vamos falar que essa cidade dava para fazer em 2 a 3 horas o cara fazia essa caminhada de cavalo. Perfeitamente falando, ainda mais se fosse uma emergência. Vocês vão entender por que eu estou dando esses dados para vocês. Ouvindo esse homem que Jesus estava vindo da Judéia para a Galileia, foi falar com ele e disse: Jesus, por favor, desce e cura o meu filho está quase morto. Então veja bem, esse cara estava diante de uma crise.
Esse homem estava diante de um problema. E sendo um cara nobre, com certeza ele já tinha usado todos os seus recursos com médico, com medicina, com remédios e curandeiros, o que pudesse. Ele já tinha com certeza gasto e não tinha achado a solução. Dê um pause nessa história que eu quero fazer um comentário inteligente para vocês. Nunca ache que Deus e a medicina são inimigos. Tira esse preconceito estúpido da sua mente. Não é verdade. Vou dar um exemplo para você bíblico de como a ciência é um instrumento de Deus. Ela não é contrária a Deus. Eu gosto de uma frase de Louis Pasteur, que ele diz que um pouco de ciência te afasta de Deus, mas muito entendimento da ciência te mostra quem ele é. Eu acho isso incrível, ele te aproxima de Deus. Você vê que Deus ele se revela através da natureza. Isso está em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 8. Deus se revela através da criação. A criação mostra o poder de Deus. E por que eu estou falando isso? Nenhum de nós tem problema em entender que o livro de Apocalipse é um livro revelado da parte de Deus. Você tem alguma dúvida disso? Que João recebeu uma revelação da parte de Deus? Não. Foi um livro sobrenatural. Foi um livro fruto de uma ação sobrenatural. João viu, o anjo revelou, Deus falou, em partes era um anjo, em parte era Jesus, cada hora era um mostrando uma coisa, e João vendo, escrevia. Então foi uma revelação para João. E nós cremos que o livro de João, de Apocalipse, né, no caso de Apocalipse, é um livro profético. Ninguém discute isso. Só que você vai pegar o livro de Lucas. O livro de Lucas mostra um livro criado por ciência. Como assim por ciência? Método científico. Lucas era médico e ele aplicou o método científico de pesquisa, de comprovação para escrever o livro de Lucas. Então o livro de Lucas, para você ter uma ideia, a maioria dos teólogos, autores antigos dizem que Lucas nem era crente quando ele escreveu aquele livro. A conversão dele veio por se envolver com os fatos, e não tem como se envolver com Jesus e não ficar apaixonado. É impossível. É impossível uma pessoa se envolver com Jesus. Eu não consigo entender o discurso, por exemplo, de Estevão com os patriarcas de Israel, em Atos capítulo 8. Depois de dar aquele discurso, os caras ainda querem apedrejar o menino. E ele fala, por que vocês rejeitam o Espírito? Eu não consigo entender, mas esse é um assunto para outro vídeo. Agora, Lucas, ele foi lá, e quando você vê o capítulo 17 de Lucas, você conhece esse texto, quando ele diz que nos tempos de Noé, os homens casavam, bebiam, e aí eles não perceberam até que veio o dilúvio. Assim será a vinda do Filho do Homem, os homens estarão bebendo, comendo, casando, enfim, e não perceberão que Jesus voltou. É um arrebatamento secreto aqui que ele está falando. O que eu estou querendo dizer? O livro de Lucas ele foi escrito por método científico. E todo mundo entende que o Espírito Santo usou o Lucas usando o método científico. Então você vê que Apocalipse foi escrito por revelação direta, sobrenatural. Lucas foi escrito por uma revelação do Espírito Santo através do método científico. Então nós não temos problema, por exemplo, em usar remédios, em remédios psiquiátricos, em... Gente, se tiver travando no Instagram, vai no Facebook, porque lá não tá travando não. Que esquisito. Pra mim aqui tá normal. Espero que volte. Eu tô querendo dizer pra vocês o seguinte: Jesus ele pode agir de uma forma sobrenatural na sua vida e te curar e te trazer um milagre. Ou Jesus pode esperar um médico te usar, a medicina te salvar, um remédio resolver o seu problema. Não anula o fato de também ser algo sobrenatural. É isso que eu quero que você entenda. O livro de Apocalipse foi 100% revelação, não teve método científico. O livro de Lucas foi 100% revelação, com método científico. Um livro não é mais espiritual que o outro, porque um teve método científico e o outro teve revelação direta. Não muda. Então, quando eu estou dizendo aqui que esse homem ele chegou para clamar Jesus por cura, é porque ele provavelmente já tinha tentado tudo o que... Do ponto de vista da medicina, era possível de ser feito. Então, quando você estiver doente, quando você estiver mal ou acontecer alguma coisa, tome remédio, vá no médico, procure ajuda profissional e ore junto. É um passarinho com duas asas. Se o passarinho bater uma asa só, ele voa torto. Que ele bata as duas ao mesmo tempo, ele voa muito mais alto. Então, vá atrás do profissional e vá atrás do Senhor Jesus. Primeiro Jesus... depois a ajuda humana.
Porque Deus usa seres humanos. Meu, é isso que você não está entendendo. A medicina e a ciência são instrumentos na mão do Senhor. Não são inimigos. Nós somos gratos a Deus. Nossa, eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que dão a vida por mim. Policiais, médicos e outras coisas. Por exemplo, um lixeiro. Gente, hoje eu tava lá vendo aqui, olhando aqui de cima, a galera tudo fechado na quarentena e os lixeiros correndo pegar lixo. Mano, o que seria de nós sem eles? Então, você vê que eles são instrumentos maravilhosos do Senhor para trazer paz nessa terra. Então, isso não é anular o poder de Deus por estarmos falando de algo humano. Não, Deus usa os atributos humanos para fazer a vontade dele. Então, não é falta de fé tomar um remédio, não é falta de fé buscar ajuda profissional, não é falta de fé um psicólogo, não é falta de fé fazer uma terapia de casal. Eu conheço um casal, gente, que incrível. Olha só, é um testemunho que me contaram, que eu vou contar sem dizer nomes. Um casal bonito, um cara bonito, uma mulher bonita, se casaram e eles não faziam sexo eles ficaram 2 anos depois de casar sem fazer sexo. 2 anos. Gente, eu aqui em casa, se passa 3 dias, eu já tô brigando com a Linéia. Eu não sei porque eu tô falando isso, eu não deveria estar falando isso, mas enfim. 2 anos. E eles lá, orando, e buscando, e clamando, e não mudava nada. E não acontecia nada. Aí teve uma hora que ele falou assim, não, bem, vamos procurar ajuda profissional. Foram atrás de um psiquiatra. A mulher tomou um remédio, melhorou a vida dela. Hoje eles são felizes sexualmente, têm 2 filhas lindas e até fiquei com invejinha gospel das coisas que ele contou que eles fazem, né? Enfim, deixa o detalhe pra lá. Deus quis mostrar pra ele o quê? Que tem hora que você tem que deixar de ser religioso, tá? Isso é religiosidade. Eu estou confiando em Deus. Então, se você confia em Deus, você confia que ele pode usar o médico também. Enfim, vai lá. Que foi exatamente o que esse homem fez. A hora que ele viu que ele viu que Jesus estava passando e que ninguém resolvia, ele falou, Jesus é a minha solução, e foi atrás. Boa noite, Silvia. A paz. Deixa eu dar um golinho no meu chá gelado que secou a gargantinha. Tô falando? Vocês ouviram o motoqueiro? Deus abençoe a vida dele. Então Jesus lhe disse, se você não ver milagres e sinais, você não vai crer? Eu creio que aqui Jesus estava provocando a fé desse homem. Entenda o provocar aqui. Deus ele permite muita situação para extrair de nós algo que às vezes nós mesmos não sabemos que temos. Muitas vezes o Espírito Santo está na nossa vida e quer mostrar pra gente, que nós conseguimos com ele vencer problemas que às vezes a gente coloca esse problema como muito maior do que o poder de Deus em nossas vidas. Deus não quer que você se limite. Deus não quer que você se trave. Deus não quer que você invente justificativas para impedir que você viva a plenitude do que ele tem para você. O diabo faz isso. O diabo coloca limites para você. O diabo diz para você que você não consegue. O diabo diz para você que você não é capaz. O interessante é que se você pegar o capítulo 35 de Êxodo, vai ter uma coisa muito forte ali. A construção do tabernáculo, quando Moisés chama o povo para construir o tabernáculo, capítulo 35 de Êxodo, o povo estava escravo no deserto, no Egito, eles eram escravos no Egito já fazia muitos séculos, mais ou menos 400 anos. E aí quando Moisés chama aquela galera para construir o tabernáculo, ele precisa de pessoas com uma engenharia e uma capacidade ali de ourives, de arquitetura, de costura, que é impossível os escravos terem. Eles não tinham esse conhecimento, esse ensino, essa sabedoria, né? Maestria. E aí o que a Bíblia diz? Que todo homem cujo coração voluntário se propôs a construir o tabernáculo... Peraí que eu acho que eu vou espirrar. Ufa, passou. Achei que eu ia espirrar, achei que era o corona, misericórdia. O que a Bíblia diz? Que essas pessoas que elas se propuseram a fazer o tabernáculo, olha o capítulo 35, verso 35, depois você lê, tarefinha. Êxodo 35, 35. Diz que Deus deu para eles sabedoria, capacidade e habilidade para fazer o trabalho com tanta maestria que eles inclusive ensinavam a outros. Meu Deus, olha, então por que você se limita? Eu não sei o que falar, eu não vou conseguir fazer. Uma moça mandou um e-mail hoje que eu respondi com amor, mas eu queria ter batido nela. Tapinha assim, tapinha de pai em filho, tapinha na bunda só pra
pra acordar. Não que eu queria dar um tapa na bunda da moça. Vocês entenderam? Uma correção de pai pra filha ali. Mas o que ela disse? Pastor, eu orei pra Deus me dar um emprego. E Deus me deu um emprego. E aí, agora que Deus me deu um emprego, eu vou começar segunda-feira. Eu tô morrendo de medo de não conseguir. Falei, mas minha filha, até quando essa incredulidade? Que saco! Você ora, Deus te dá o emprego. Aí Deus te deu o emprego, Deus já respondeu a tua oração. Agora você vai ficar com medo de não conseguir? Aquele que te deu a porta aberta, aquele que abriu a porta, é aquele que capacita para que você faça com maestria. Faz a sua parte, faz bem feito, faz de coração, faz com interesse, busque aprender, busque melhorar. O sobrenatural e o milagre Deus faz. Aí fica de historinhas, ai, não vou conseguir, eu não vou conseguir. A incredulidade é insuportável, ela paralisa. A incredulidade paralisou o povo de Israel por 38 anos. Eles ficaram 38 anos rodando, peão da casa própria. Eles ficaram rodando 38 anos porque foram incrédulos. Quando Deus disse para eles, a terra é de vocês. Ó, lema da fé, a palavra já havia sido liberada. Deus liberou a palavra. A Bíblia é a palavra liberada para você descansar. Aí ele liberou, a terra é de vocês. Descansa e vai para cima que eu vou vencer com vocês. Aí eles olham os gigantes. Aí eles viram, mas nós somos como gafanhotos para eles. Em nenhum momento os gigantes chamaram eles de gafanhotos. Eles que se limitam, eles disseram para eles mesmos, nós somos como gafanhotos. Você se limita nas suas desculpas. Não consigo fazer, sou um gafanhoto. Deus fica tão irado com essa incredulidade. Deus fala, mas eu disse que ia lutar com vocês. Eu disse que ia vencer com vocês. Eu disse que cuido de vocês. E aí você vem com historinha que é gafanhoto. Não vai entrar ninguém na Terra Prometida. Deu na minha tampa. O cálice da ira se encheu. E Deus falou, não entra ninguém. Só a família de Josué e Caleb e os menores de 20 anos de idade. Você vai ler isso em Números capítulo 13. Tá? Números 13 e Números 14. Depois você lê lá, se você ficar curioso com essa história. Não entraram por incredulidade, murmuração, falta de fé, falta de tomar posse, falta de ter postura. É hora de ter postura, gente. Como diz Romanos, se eu não estiver enganado, capítulo 12 ou capítulo 13. A noite é passada, o dia é chegado. É hora de acordarmos do sono e nos vestirmos das obras da luz. Se você está assistindo esse vídeo, se Deus fez você assistir isso, é um chamado dele para você deixar de ser infantiloide. Chega, não é corona, não é crise, não é a situação que vai te tirar a tua paz, não. Porque a tua paz vem das promessas que Jesus fez sobre a sua vida e faz sobre a sua vida. E ele vai cuidar da sua casa, e ele vai cuidar de você. Permanece nele para você ver. Permanece na presença dele, permanece buscando e adorando para você ver o que ele vai fazer. Eu te disse que hoje a live ia ser profética. E eu não tô falando nada de milagre. De milagre, desculpa. Eu não tô falando nada de novidade. Eu estou falando pra você o que tá escrito nas escrituras. Eu só tô trazendo à tona. Aí o que acontece aquele cara? Jesus, ele provocou a fé daquele cara. Ele falou assim, então quer dizer que se você não vê milagre, você não vai crer? Aí o homem fala, Senhor, eu creio. Desce, porque se o Senhor descer, meu filho vai ser curado. Aí Jesus diz no verso 50, vai porque o teu filho vive. E a Bíblia diz assim, João 4,50. O homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. Sabe qual que é a prova de que esse homem creu? É porque quem crê descansa. Quem crê descansa. Só crê quem conhece. Só conhece quem medita nas escrituras. A ordem é, você clama a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo te revela através das Escrituras. Através das Escrituras você passa a conhecer a Deus. A partir de conhecer a Deus você começa a descansar em Deus. E quando você descansa em Deus, a situação não define mais o teu emocional. Gente do céu, isso não é legal. Isso não te anima? Meu Deus do céu, me deu vontade até de comer uma batata frita agora. É muito top demais isso aí. Esse homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. Agora olha o verso 51, olha só onde que está o segredinho das escrituras. Por isso que eu falo para vocês, a gente tem que ler com o olho de águia, tem que pedir para o Espírito Santo mostrar essas coisinhas, porque se você não pedir, você não percebe essas coisinhas. Desceu o homem
e saiu ao encontro os seus servos. Os servos desse homem, então você vê que ele tinha posse, então provavelmente ele tinha cavalo, você vai entender o porquê. E eles lhe anunciaram dizendo: Senhor, o teu filho está vivo. Então aquele homem perguntou aos servos: que hora que ele ficou melhor? E disseram para ele: ontem, à 7ª, a febre o deixou. Pause. Ontem, à 7ª. O menino não tinha sido curado naquele dia que ele chegou. O menino tinha sido curado ontem. Ontem, às 7ª. 7ª não é às 7 da manhã e não é às 7 da noite. Deixa eu te dar um ensino sobre o relógio judeu, tá? Quando você for ler na Bíblia, ele vai falar sempre 5ª hora, 6ª hora, 10ª hora. Por quê? Porque a primeira hora do judeu é às 6 da manhã. Ok? A hora número 1 é 6 da manhã. Não. A primeira hora é às 7 da manhã. A hora 0 é às 6 da manhã. Melhor, corrigindo. A hora 0 é 6 da manhã. Então a primeira hora é às 7 da manhã. A segunda hora, às 8 da manhã. Você entendeu? Então você soma a 7ª hora, você soma com 6, que é às 6 horas da manhã, você vai descobrir que hora que é. 7ª hora, 7 mais 6, 13. Era às 13 horas. Era 1 hora da tarde. Você entendeu esse relógio? Não entendi. Não tem problema. Continua que o texto, só importa você saber que era 1 hora da tarde. Quando que Jesus deu a palavra pro cara que ele estava curado, ele falou assim: seu filho está curado a 1 hora da tarde. A 1 hora da tarde. 7 mais 6 dá 13. É às 13. Por que tá falando às 4? Não. Se a primeira. Se 6 horas da manhã mais a hora 7ª, 6 mais 7 dá 13. É 1 hora da tarde, é isso mesmo? A outra falou que era às 16? Não, é às 13. Então o cara Jesus falou pro cara: a 1 hora da tarde, o seu filho tá curado. Se Cafarnaum e Caná estavam distantes 30 quilômetros, em 2 horas ele faria essa viagem. Ele estaria em casa, às 15 horas da tarde ele estava em casa. Então Jesus falou com ele entre 1 e 2. Vamos pegar entre 1 e 2. Se esse cara pegasse o cavalo e fosse para casa, ele chegaria de dia ainda em casa. Agora imagina a cena. Eu não sou pai, mas provavelmente você tem filhos que você ama. Se você está assistindo e é pai, né? Imagina que o seu filho está doente para morrer. Seu filho está doente para morrer. Aí Jesus fala para você assim, por volta entre 1 e 2 horas da tarde, Jesus fala para você: seu filho está curado. Meu querido, você não vai sair correndo para ver? Esse cara estava desesperado. Quando ele chega para Jesus, ele nem conversa direito com Jesus, ele já vai no desespero clamando a Jesus que cure. Você não sairia correndo para ir atrás do menino? Você não ia correndo para ver se é verdade o que Jesus falou? Eu iria. Se Elinéia estivesse no hospital com uma doença terminal e chegasse um profeta e falasse para mim: olha, Deus disse que ela está curada, eu ia correndo para o hospital ver. Só que isso é um pouco de falta de fé. Por quê? Porque aquele rapaz, quando Jesus disse para ele: seu filho está curado, ele diz assim, a Bíblia diz no verso 50 que ele creu. E o fato dele ter crido, a prova que ele creu é que ele só foi embora no outro dia. Ele só foi embora no outro dia. Ele continuou na cidade, ele foi resolver os problemas que ele tinha para resolver na cidade, ele fez qualquer coisa que ele tinha lá, ele dormiu na cidade e ele só foi embora no outro dia. Então isso mostra que quando Jesus disse que o menino estava curado, aquele cara creu. Aquele cara descansou. Ele não precisou ver para crer. Ele só precisou da palavra do Senhor ter sido liberada. Quando a palavra do Senhor foi liberada, foi o suficiente para que ele descansasse. Verso 53. Entendeu aquele pai que foi nessa mesma hora, em verso 53, que Jesus lhe disse: Renan, um beijo, meu querido. Foi nessa mesma hora que Jesus havia lhe dito: o teu filho vive. Então creu esse homem e creu toda a sua casa. Muitas vezes você se questiona por que Deus deixa você passar por um deserto. Muitas vezes você questiona por que algum problema acontece com você. Deixa eu te falar uma coisa muito profética. Às vezes,
para salvar alguém perto de você, Deus vai usar a sua vida. E muitas vezes aquele deserto é só para Deus te levantar de uma forma milagrosa, e esse milagre vai servir de testemunho para quem está ao seu redor. E a tua firmeza com Jesus e a luz de Jesus refletindo na tua vida e no teu proceder, isso vai impactar as pessoas. E esse vai ser o instrumento que o Espírito Santo de Deus vai usar para salvar pessoas que você ama, que estão observando a sua vida. Meu Deus do céu, você recebeu isso aí, você foi forte, você foi da parte de Deus. Não estava preparado, não estava planejado para falar isso. Quero terminar mostrando uma coisa para vocês maravilhosa da Bíblia. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Famoso texto, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa muito incrível. Gente, vocês que estão vendo, eu esqueci de falar. Se você puder, curte esse vídeo, compartilha, marca alguém para ver, não guarda para você, para de ser egoísta. Aqui em Taubaté, quando uma pessoa não dá as coisas pros outros, a gente fala regulão. Para de ser regulão, divide essa benção aí. Texto de Filipenses, capítulo 4, verso 6 e o verso 7. Eu vou ler, comentar e a gente termina por aqui, tá bom? Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos pelo coronavírus. Não andem ansiosos pela economia mundial. Não andem ansiosos pelo emprego. Ai, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Não sei o que você está passando, mas eu sei o Senhor que você serve. E eu sei que Ele é infinitamente maior do que o que você está passando. Nem se compara. Não estou menosprezando a sua dor, como eu sempre digo. Não estou menosprezando o seu problema. O seu problema é grande, mas o seu Senhor é muito maior. Ele ainda reina, tá? Jesus não deixou de reinar. Hoje eu tive uma prova de um cuidado de Deus tão grande, só um testemunhozinho rápido. Eu tava precisando comprar um álcool em gel. E aí eu falei, nossa, preciso de um álcool em gel. Pensei. Aí eu cheguei de noite aqui na cozinha, aí ele tinha feito um bolinho de laranja e ele tava juntando formiga, cheio de formiga. Aí eu falei, nossa, mas eu não tenho formiga em casa. Eu comprei um veneninho, que é uma seringa, que acabou com as formigas aqui em casa. Uma benção. Depois eu vejo o nome e falo pra vocês. Aí eu peguei e falei, nossa, mas de onde tá vindo essa formiga? Aí eu fui seguir o caminho, ela tava saindo da parede, descia no chão, aí ela passou por dentro da minha porta, saiu pro corredor do prédio e entrou na porta do meu vizinho. Aí eu falei, nossa, tá vindo da casa do vizinho. Aí no outro dia eu acordei e mandei uma mensagem pra ele, falei, mano, seguinte, eu vi uma formiguinha saindo aí, tal, tô com um veneno aqui, você quer? Ele falou, pô, eu quero. Aí eu fui lá, dei pra ele o veneno, ele aplicou. E acabou com a formiga na casa dele. Isso foi antes de ontem. Aí hoje ele chegou pra mim no elevador, falou, olha pastor, comprei pra você. E me deu de presente um álcool em gel. Eu falei, meu Deus, que da hora. Deus supre as nossas necessidades. Eu amei ele, eu dei o veneno pra ele. Olha só, a gente dá o veneno e recebe a cura. Olha como Deus é. Você entrega a sua vida cheia de pecados e Deus te devolve o Espírito Santo maravilhoso. Meu Deus do céu, isso é muito profético, gente. Eu dei pra ele o veneno de matar formiga e ele entrou no elevador e deu o álcool que eu tanto precisava. Só um testemunhozinho pra vocês verem como Deus cuida das coisas pequenas que nós precisamos. Eu não tô falando de um Deus que supre luxos, ainda que de vez em quando ele nos dê alguns mimos. Mas é um Deus que cuida das nossas necessidades, por menores que elas sejam. A sua dor, o seu sonho, as suas necessidades e vontades, elas não são ignoradas pelo seu Senhor. Nunca. Ele cuida. Voltando então para terminar no texto de Filipenses 4, 6, diz assim, não andem inquietos por coisa alguma. A palavra coisa alguma em grego aqui, sabe o que significa? Coisa alguma mesmo, significa tudo. Não ande ansioso por nada. Antes de estar ansioso, preste atenção na construção verbal. Paulo ele era muito inteligente, os textos dele tinham a sequência. Tudo que ele dizia é porque alguma coisa antes tem a ver com o que ele está falando. Você tem que acompanhar essa equação gramatical. Eu não sei se existe isso, mas eu inventei essa palavra agora. Não ande ansioso por coisa alguma. Não é para andar. Como que eu não vou andar? Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. O que são petições? Os seus pedidos, as suas necessidades, as suas carências, as suas aflições. Tudo isso seja conhecido diante de Deus. Através de oração, clamor, outras traduções vão dizer súplica, e agradecimentos.
Então vamos lá. Se você está ansioso, não ande ansioso. Só que parece fácil, né? É igual conselho, quando uma pessoa chega e fala assim, nossa, tô mal. Aí você fala, não fique. A pessoa, melhorei. Isso é ridículo. Isso não é um conselho. Você tem que dar um conselho com fundamento. Então Paulo fala aqui, ó, não ande ansioso. Beleza, Paulo, bom conselho, não vou andar ansioso. Não é isso que ele faz. Ele fala, não ande ansioso. Antes da ansiedade tomar conta do teu cérebro, apresenta diante de Deus as suas necessidades. Apresenta diante de Deus o que está acontecendo, o que dói no teu coração. Conta pra ele. Ele quer te ouvir. Conta pra ele. Aí o que acontece? Olha o verso 7. Então, depois de você contar pra Deus as suas necessidades, aí, olha aí, meu Deus, recebe isso em nome de Jesus. Recebe isso aí. Então, a paz de Deus, atenção, a paz de Deus não é a paz humana, porque a paz humana é o quê? É a ausência de problemas. Paz humana vem da ausência de problemas. A paz de Deus não. A paz de Deus é descanso mesmo nos problemas. É muito maior. Então ele fala assim, a paz de Deus que excede o entendimento. Por que excede o entendimento? Porque não faz sentido muitas vezes. Faz algum sentido eu ter ganhado o álcool gel? Não faz sentido. É pra você ver que é o cuidado de Deus em coisas pequenas. Tinha outro testemunho que eu ia falar, mas eu não quero falar. Eu vou falar, não tô nem aí, você julgue mal do jeito que você quiser. Mas deixa eu terminar esse primeiro, depois eu conto esse outro testemunhozinho que foi de hoje também. E a paz de Deus que excede o entendimento guardará os vossos corações e mentes. Jesus está falando coração e mente. É entendimento e sentimento. Sensações e compreensão. Deus vai guardar os seus pensamentos e os seus sentimentos. O seu entendimento de quem ele é e os seus sentimentos de que ele está no controle. O seu entendimento da palavra de Deus, você vai conhecer a palavra e a fé vai trazer a paz no seu coração. É isso. Jesus não diz aqui nessa sequência que você vai orar, aí vai ter a resposta e aí você vai ficar em paz. Não. Ele diz que você vai orar e antes da resposta já vem a paz. Por quê? Porque quando você ora, você tá pegando aquela comida que tá engasgada no teu pescoço, que você não consegue respirar. Você já percebeu que quando você vai falar chorando, fica engasgado, você engasga, parece que tem uma bola aqui na garganta? Essa bola, quando você ora, é como se a mão do Senhor viesse e ele tirasse essa bola da angústia e ele levasse para ele e no lugar ele derramasse a paz dele. A oração é isso. A oração é vomitar a sua dor e ser preenchido pelo temor do Senhor. Que Deus incrível! Meu Jesus Cristo! Eu não consigo entender uma pessoa não amar Jesus. É a coisa mais maravilhosa do mundo. A paz de Deus vem depois de você orar e trazer à memória a promessa de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Você vai ter fé quando você encher o seu coração e a sua mente da palavra de Deus, entregar ao Senhor as suas aflições e Ele te preenche com o descanso que excede todo o entendimento. Eu tenho certeza que você está aqui agora e o seu coração já não está aflito do jeito que estava quando você começou a ver. Eu tenho certeza. Isso é prova de que a palavra de Deus é que exerce a fé. Porque aqui eu só falei a palavra para vocês. Só falei textos. Lemos vários e vários textos. Quero terminar contando para vocês o último testemunho de como Deus conhece todas as nossas necessidades. E a mesma coisa que aconteceu comigo, eu posso profetizar que vai acontecer com você. Deus não me prefere, eu não sou preferido. Você e eu somos amados do mesmo jeito. Deus ama a minha vida do mesmo jeito que Ele ama a sua. Deus não tem filho predileto. Tem filhos que o preferem, tem pessoas que o buscam mais, isso é fato. Mas Ele te ama e você tem o mesmo acesso. Não idolatre a oração de um pastor ou de um padre. Não ache que o seu líder é intermediário entre você, intermediador, né? Entre você e Deus. Você não precisa passar por ele para chegar a Deus. Você tem livre acesso a Deus. Eu ouvi uma vez uma pregação de um pastor que eu achei muito ignorante, mas ao mesmo tempo ele estava muito certo. Ele virou e falou assim: eu não gosto que as pessoas me peçam oração. Só um pause. Existem momentos em que a gente está tão triste que a gente quer alguém para orar junto. Eu entendo isso, tá? Eu entendo. Eu não quero ser insensível.
Mas ele falou uma coisa muito verdadeira. Ele falou assim, as pessoas têm que parar de depositar a carência delas nos líderes dela. Porque elas ficam esperando que o líder leve a Deus as necessidades dela, sendo que elas têm, pelo sangue de Jesus, livre acesso a Deus também. Deus não vai me ouvir mais do que ouve a você. Minha oração não chega primeiro do que a sua. Você pode ajoelhar e entrar. Isso é o grande milagre que Jesus Cristo fez na cruz. Ele rasgou o véu de cima a baixo. O véu que separava. E agora eu sei que você lembrou da música do Asaf. O véu que separava, ele não separa mais. Você tem agora acesso. Você pode orar, Deus te ouve. E aí você apresenta a ele as suas necessidades, as suas aflições, e ele derrama para você a paz. Quando você vai atrás de um líder para orar para você, você está derramando no líder as suas necessidades. Não é para derramar nele, é para derramar em Deus. É Deus que vai suprir você de paz. Não é o seu líder. Depois que você clamou a Deus, depois que você buscou a presença de Deus, aí se você quiser chamar alguém para orar junto, é outra história. Mas não vá primeiro pro seu líder. A prioridade é o seu Senhor, a prioridade é Ele, vai primeiro nele. Busca Ele, você tem acesso a Ele, tá? Você não precisa passar por nós. Tava acabando algumas coisas aqui em casa e eu orei, falei, Senhor, eu preciso do supermercado. Eu não queria ir, mas eu preciso ir no supermercado, Pai. Hoje eu vou pegar a noite e eu vou, Senhor. Tem misericórdia. Eu conto tudo pra Deus. Eu sou um fofoqueiro. Tudo que eu vou fazer, eu conto. Até às vezes eu falo, nossa, Senhor, tô com dor de barriga, eu preciso ir no banheiro. Eu falo pra ele. Eu gosto de conversar com ele. É problema meu. Não enche meu saco. Aí eu falei, Senhor, eu preciso ir hoje à noite no supermercado, Kelly. Preciso ir lá. Aí tem uma moça que tá aqui, que eu não vou falar o nome dela, porque ela tem vergonha, mas eu sei que ela tá assistindo ao vivo porque eu vi. Ela virou e falou assim pra mim, pastor, eu saí pra fazer uma compra hoje de R$200. E eu saí para comprar uma compra e de repente chegou uma pessoa e me trouxe uma compra. Aí eu falei, sério, que maravilha, glória a Deus. Aí ela falou assim, então eu entendi que Deus estava me dizendo que ele me deu essa compra para eu dar a minha compra que eu ia comprar para você. E ela me deu os R$200. E eu fui lá feliz e comprei a compra. Só que deixa eu contar uma outra coisa. Eu tô contando coisas para vocês. Não é para incentivar ninguém a dar dinheiro, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando para vocês verem como Deus cuida um do outro. E é incrível que semana passada uma moça me mandou uma mensagem falando, pastor, eu estou passando necessidades em casa. E eu virei para ela e falei assim, faço questão de ajudar. E eu mandei para ela, adivinha quanto? R$200. Eu falei, Jesus, a hora que ela virou e me contou esse testemunho e mandou esses R$200 para eu ir fazer a compra de hoje, me veio na cabeça já a da semana passada, essa pessoa que deu para ela e é isso. Vem de onde você não espera. Vem de um jeito que você não sabe. Aí se você tá no seu coração falando assim, ai Dani, mas eu não acredito que isso aconteça. Meu querido, repreende essa incredulidade. Porque Deus faz essas coisas. Quando o possível não acontece, Deus realiza o impossível. O impossível é a especialidade dele. Eu fiquei hoje por isso que eu quis fazer essa palavra sobre fé. Porque hoje eu vivi duas experiências incríveis, a da compra e a do álcool. Foi incrível. Eu falei, eu preciso falar disso para eles. Eu preciso contar isso pro povo. Eu preciso falar para eles que a fé é o nosso instrumento contra o medo. Medo é fé no diabo. Fé é descansar na palavra de Deus. Nós somos dos que descansam. Deus vai fazer na vida de vocês. Deus vai. Pode ficar tranquilo. Se você é servo do Senhor, se você é serva do Senhor, se você anda na presença dele, se você o ama, ele vai cuidar de você. Ele vai. Essa é a promessa. E descansa nisso. Em nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Vou postar a palavra no YouTube. Espero que Deus tenha falado com vocês. Vamos orar rapidinho que eu tenho mais 1 minuto e 10 segundos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por cada um dos que participaram, eu não sei falar português direito, Jesus, me desculpa, mas cada um dos que assistiu esse ao vivo, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que venha agora de uma forma sobrenatural, Pai. E aquela paz que só o Senhor traz, que agora o coraçãozinho deles comece a ferver, e eles saibam ali, Pai, se quiser chorar, pode chorar, porque é o Espírito Santo visitando e trazendo essa paz agora, dizendo para você, vai passar, eu vou te cuidar, você não vai morrer, porque Deus nunca perdeu uma guerra e não é a sua batalha que ele vai perder. Deus não chama ninguém para abandonar no meio do caminho. Todos os que são chamados por Deus são guardados até o último dia. Então descansa, Deus é contigo. Vai dar certo em nome de Jesus. Amo vocês. E é isso.
vou comer, que eu estou com fome, como sempre. Beijo, gente. Adiós. Hasta mañana.